Ok, senhores, sejam bem-vindos então à nossa aula número 16, na qual nós vamos explorar o trabalho realizado pela força da mola no nosso curso aí de Física 2. Como objetivo, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de determinar o trabalho realizado por uma força elástica e verificar se a força da mola é uma força conservativa. Como introdução, gostaria de falar que estudamos o trabalho realizado pela força da mola, né? Estudamos a força da mola porque ela é o caso mais simples de uma força variável, né? E aí pode ser aplicada para se determinar o trabalho realizado por uma força variável. Então ela serve como um bom exemplo para a gente verificar como que se pode determinar o trabalho no caso em que a força não é constante, tá? Então, quando a força é variável, com o deslocamento, só há uma estratégia a se seguir, que é um método gráfico, e mesmo assim ele só funciona para casos de forças muito simples como esse. Então ela acaba se configurando aí como um exemplo prático, importante para verificarmos como se pode fazer isso aí, né? Como se pode determinar quanta energia uma força variável pode armazenar ou retirar de um sistema. O que vocês podem ver aí, então, é um gráfico, né, que ilustra a relação entre a força da mola e a deformação. Então vejam que ela é uma força que é diretamente proporcional à deformação, e por essa simplicidade, né, é possível determinar esse trabalho. Então, esse trabalho vai ficar como sendo a área aí de um triângulo, como a gente vai ver. Disso nós vamos extrair uma expressão geral para calcular o trabalho realizado pela força da mola. Uma outra coisa que a gente vai ver na nossa aula hoje é que o trabalho realizado pela força elástica da mola independe da trajetória. E isso é muito importante quando se estuda aí energia mecânica de sistemas, né? Essas forças aí têm um papel bastante especial. Elas são as únicas que são capazes de armazenar energia. Então por isso que nós vamos ver que o trabalho realizado por essa força não depende da trajetória, para verificar que ela é uma força conservativa. Então vejamos aí como determinar o trabalho realizado pela força da mola. Então vamos começar considerando aí que a força elástica da mola é uma força variável, ela é diretamente proporcional à deformação, né? Sendo uma força variável, a única maneira que temos aqui nesse curso de determinar o trabalho realizado por ela é através de um método gráfico. Então nós vamos utilizar essa relação que mostra aí a dependência da força com a deformação, né? Ela é uma boa aproximação considerar que essa dependência é linear, ou seja, é uma descrita por uma linha reta. E aí a única maneira que temos aqui, sem apelar para os recursos do cálculo, né, no nosso curso aqui, para calcular essa energia que ela transfere ou armazena, é o método gráfico. Então nós vamos considerar aqui uma certa deformação x e vamos tentar determinar quanta energia essa mola aí absorveu ou transmitiu a um sistema acoplado a ela. Então percebam que essa área é a área de um triângulo, e como todo triângulo, a sua área é determinada pelo produto da base pela altura dividida por 2, já que ele é um retângulo dividido no meio, né? Bom, nesse caso aqui, gente, a deformação é a base do triângulo, ou a base do triângulo é a deformação. E a altura desse triângulo é esse segmento aqui, que corresponde ao valor de força correspondente a essa deformação x. Então, se a deformação é x, o valor de força correspondente a ela é k vezes x. Então, esse produto aqui, esse trabalho vai ficar a base, que é a deformação, vezes força, que é a altura, k vezes x. Então aqui a gente pode trocar o x com o k, né? Pode utilizar a comutatividade de reais para concluir que esse trabalho é realizado a constante da mola vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. E aí a gente pode já ver um exemplo, né? Achei interessante de colocar um exemplo meio prático aí. Vamos considerar esse ônibus que está ilustrado aqui nessa figura. Vamos considerar também que ele tem uma massa de 10 toneladas e que, por exemplo, ao passar aí por obstáculos, a amplitude máxima da sua oscilação, né, digamos que atinge aí o valor de 40 centímetros. Qual seria a energia que essas molas acumulam durante uma oscilação? Então, para determinar essa energia, a gente vai primeiro determinar a constante da mola. E essa constante pode ser determinada pela massa do ônibus e a amplitude máxima da oscilação utilizando a lei de Hooke.
a força gravitacional que está agindo nesse ônibus aí é de 80.000 newtons, já que ela é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então 8 vezes 10, 8 vezes 10 a terceira, né? 8 toneladas são 8 vezes 10 a terceira quilogramas, vezes 10 vai dar 8 vezes 10 a quarta newtons de força gravitacional. No equilíbrio, essa força é cancelada pelas 8 molas, né, do chassi do ônibus. Então, essa força gravitacional é 8 vezes a força de uma dessas molas. Então vai ser 8 vezes a constante da mola vezes a deformação máxima que ela sofre, que é de 40 centímetros. Perceba aí que a gente pode cancelar o 8, né, já que ele está presente em ambos os membros da igualdade. E aí a gente pode converter os 40 centímetros em 0,4 metros para determinar que essa constante é a razão entre 10 a quarta e 0,40, que é 2,5 vezes 10 a quarta newtons por metro. Então essa é a dureza de cada uma das molas que está aí no ônibus. Vejam que é uma mola bem dura, né? Como tinha que ser, já que o sistema é bastante massivo, né? Ela precisa ser bem dura para conseguir suportar aí, as forças muito intensas que aparecem nos trajetos. Agora a gente pode determinar o trabalho. O trabalho total realizado pelas molas é o trabalho de uma mola multiplicada por 8, já que a gente está considerando 8 molas idênticas, né? Então vai ser 8 vezes a constante da mola vezes a deformação dividido ao quadrado dividido por 2, que vai dar 16 vezes 10 a quarta joules. Então, essa é a energia acumulada pelo conjunto de molas durante uma oscilação como essa. Então, depois a gente ter visto aí como que se pode calcular o trabalho realizado por uma dessas molas, né? Vamos verificar agora que a força da mola é uma força conservativa. Então, para a gente mostrar isso, nós só precisamos mostrar que o trabalho realizado independe da trajetória. Agora, essa é uma tarefa que exige conhecimentos de cálculo que estão fora do escopo desse curso de Física 2. Então, nós apenas vamos fazer uma verificação, tá? E a verificação vai ser através desse exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Vamos considerar o trabalho realizado pela força da mola em duas trajetórias diferentes. Então nós vamos considerar essa mola aqui, tá? Ela sofre uma deformação de meio metro quando sujeita aí a uma força gravitacional correspondente à força, né, que essa massa aqui vai aplicar, né, à mola. E aí nós vamos calcular o trabalho realizado pela mola em dois casos diferentes. No primeiro, essa mola está já com uma deformação de meio metro, daí ela passa uma deformação de 1 metro e retorna uma posição aí, uma deformação aí de 0,7 metros. No segundo caso, a gente vai considerar a deformação direta já de 0,5 metros a 0,7 metros, tá? Então vamos lá. Então esse é o sistema que a gente está considerando. A mola vai sofrer essa deformação de meio metro quando ela for acoplada a uma massa de 5 kg. E aí a gente vai calcular o trabalho. De novo, né, como esse problema é um tanto recorrente aí nos livros didáticos, nos exercícios de física, para determinar o trabalho realizado por essa mola, a gente vai primeiro determinar a sua dureza, a constante da mola. E para isso, nós vamos considerar um valor de força correspondente a uma deformação. Como a gente viu aí no diagrama, né, a força da mola vai cancelar no equilíbrio a força gravitacional do bloco de 5 kg. Então, no equilíbrio, essa força gravitacional vai ser cancelada pela força da mola, então elas têm que ter a mesma intensidade. Ora, a força gravitacional é calculada pelo produto da massa pela aceleração da gravidade e a força da mola pela constante da mola pela deformação. Então, disso se deduz que a constante da mola é de 100 newtons por metro, porque veja, a massa é de 5, a aceleração da gravidade é de 10, então esse produto vai dar uma força gravitacional de 50 newtons, e aí, como ela é cancelada pela força da mola, tem que ter a mesma intensidade da força da mola K vezes a deformação, que é de meio metro. Ou então a gente pode isolar essa equação aqui para a constante da mola, que vai dar nessa divisão, né, de 50 por 0,5, mas dividir por meio e multiplicar por 2, então essa constante da mola é de 100 newtons por metro. Agora a gente pode determinar o trabalho. Vamos considerar que o trabalho realizado no primeiro caso seja W1. Ao longo do trajeto de ida, né, em que a mola vai passar de uma deformação de meio metro até 1 metro, o trabalho realizado vai ser dado pela diferença dos trabalhos de cada uma dessas duas posições. Então, vai ser aqui 100 newtons por metro dividido por 2, vezes cada uma das deformações ao quadrado. Bom, mas então
fazendo-se aí esses cálculos, vão se encontrar que o trabalho realizado nesse caso é negativo, como tinha que ser, né, já que é uma deformação em que a força da mola vai apontar contra o deslocamento, então vai tirar a energia do sistema. Então esse trabalho é de menos 37,5 joules. Já no trajeto de volta, a gente vai aplicar a mesma expressão para encontrar aqui da substituição dos parâmetros e do cálculo aí das diferenças e multiplicações, um trabalho positivo de 25,5 joules. Ora, então o trabalho total realizado nesse primeiro trecho é de menos 37,5 mais 25,5 menos 12 joules. Vamos verificar se isso é o mesmo trabalho quando se considera aí o trajeto de volta, o trajeto que vai diretamente, aliás, de meio metro a 0,7. Então vamos aplicar a expressão aí do trabalho para essa segunda trajetória. Substituindo-se os parâmetros, nós vamos encontrar que o valor do trabalho realizado é o mesmo, né? Então, realmente aí a força da mola é uma força conservativa, e por essa aula acho que era o que eu queria mostrar. Então fiquem atentos aí aos exercícios no Moodle, me procurem nos horários de atendimento. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.